Por isso, a importância de se estudar a história e a história da religião, para entender todo o processo das construções e formações das religiões em cada contexto, época e cultura ali inserida. Onde nesta videoaula, através de um corte de um vídeo do canal Cortes Oculta da Bíblia, onde o próprio dono do canal vai abordar um pouco sobre o mito da Igreja Romana no século I, ou seja, para os cristãos que não estudam história e nem história da religião, pensam que a Igreja cristã já existia no século I, da Era Comum, da Roma Antiga ou do Império Romano. Algo que é totalmente mentira, é uma fake news. Para quem não sabe, o cristianismo institucionalizado como igreja de fato só aconteceu a partir do século IV da Era Comum, já na chamada Antiguidade Tardia, já entrando para a Idade Média. A Igreja Católica consolidou-se como instituição poderosa e oficial no século IV, especialmente após o Edito de Milão, que deu liberdade aos cristãos, e o Edito de Tessalônica, que a tornou a religião oficial do Império Romano. No entanto, suas origens organizacionais remontam ao século I e II da Era Comum. Então, vamos ao pequeno recorte do vídeo a seguir. A consolidação de uma igreja cristã em Roma só se torna evidente após a revolta de Bar Kokhba, entre 132 e 135, quando os judeus são expulsos do seu território palestino pelo imperador Adriano. É nesse período que os mestres cristãos começam a se estabelecer na cidade. A ausência de documentos litúrgicos, administrativos ou catequéticos do século I em Roma aponta para um cristianismo ainda fluindo e não institucional. Exato. A revolta de Bar Kokhba foi a chave principal para que o cristianismo fosse aceito dentro do Império Romano gradualmente. Porque com a revolta de Bar Kokhba houve uma separação dos cristãos com os judeus, e com essa separação o Império Romano foi entendendo que o cristianismo não era uma seita religiosa do judaísmo, porque o Império Romano entendia o cristianismo como uma ameaça para o Império Romano, por acreditar que era uma seita religiosa do judaísmo. Por que essa revolta recebeu o nome de Bar Kokhba? Pelo seguinte fato: o líder dessa revolta judaica era chamado de Simão de Bar Kokhba. Por isso que se chama revolta de Bar Kokhba. O que fez os cristãos se romperem com os judeus nessa revolta de Bar Kokhba? Lembrando que esse líder religioso dos judeus, Simão de Bar Kokhba, era considerado um Messias pelos judeus. Então, acabaram que os cristãos não apoiaram essa revolta pelo Messias Simão de Bar Kokhba, onde os mesmos seguiram ao suposto Jesus. Onde os cristãos, a fazerem essa ruptura com os judeus, os cristãos deixaram de ser vistos como uma subseita judaica perigosíssima pelo Império Romano. Então, realmente, essa revolta de Bar Kokhba foi o marco que levou a fé cristã a romper barreiras dentro do Império Romano. Lembrando que o cristianismo só se tornou aceito de fato como religião oficial do Império Romano através do Edito de Tessalônica
emitido pelo imperador Teodósio I, mas antes disso, Constantino legalizou a fé cristã com o Edito de Milão, encerrando perseguições. Só ressaltando, o Império Romano estava certíssimo. O cristianismo primitivo era, na verdade, uma seita judaica que originou-se no século I como um movimento messiânico dentro do judaísmo do Segundo Templo. A revolta de Bar Coquebas, ou Terceira Guerra Judaico-Romana, foi a última grande rebelião dos judeus da Judéia contra o Império Romano, liderada por Simão de Bar Coquebas. Motivada por tensões religiosas e políticas, incluindo a tentativa do imperador Adriano de transformar Jerusalém na cidade pagã de Aélia Capitolina. A revolta resultou na morte de mais de 500 mil judeus, a destruição da Judéia e o início da diáspora definitiva dos judeus, principalmente para a Europa. Então, além dessa revolta causar a ruptura dos judeus com os cristãos, também levou ao espalhamento definitivo dos judeus para o mundo, principalmente para a Europa. A revolta de Bar Coquebas foi um ponto de virada decisivo que acelerou a dispersão definitiva dos judeus da Judéia para outras regiões, incluindo a Europa. Após a derrota, o imperador Adriano baniu os judeus de Jerusalém, renomeando-a e intensificando a diáspora, resultando em massacres e escravidão em massa, que, muitos séculos depois, já na Idade Contemporânea, após a Segunda Guerra Mundial e os massacres dos judeus nos campos de concentrações nazistas, e com um movimento chamado de sionismo, foi criado pela ONU o Estado Moderno de Israel. Lembrando que a criação do Estado Moderno de Israel em 1948 é um projeto político e colonial, diferente do Israel bíblico dos hebreus. Enquanto o Israel da Bíblia é narrado como um povo com promessa divina, o Estado atual é uma entidade etno-nacionalista fundada sobre a Palestina após o sionismo e o Holocausto, sem continuidade substancial, onde a criação do Estado Moderno de Israel gerou conflitos persistentes, resultando em uma complexa dinâmica geopolítica e social, com diferentes perspectivas sobre sua legitimidade e relação com o território histórico. O único problema dos cristãos é que não estudam, apenas acreditam naquilo que foram passados para eles. A falta de conhecimento histórico é gritante entre os cristãos. Você vê pessoas com ensino superior, com formação acadêmica, mas que não sabem as três principais e fundamentais vertentes cristãs, que é o catolicismo, a ortodoxa e o protestantismo. Isso é uma vergonha. Aí querem vir falar de Bíblia e de religião que não sabem nem sequer o que é as três vertentes cristãs. Diferentemente dos ateus, que estão sempre estudando, pesquisando, analisando, questionando e buscando conhecimento histórico, arqueológico, filosófico, sociológico, antropológico, egiptológico, científico, astrológico, geológico, biológico, dentre outros. O ateu não vive de acreditar, mas sim de fatos concretos da realidade. Por quê? Não adianta você ter um Deus todo-poderoso,
mas quando está doente, precisa dos médicos, daquilo que é construído e desenvolvido pelo homem. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.